Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Aline e nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, que iniciamos semana passada, cujo conteúdo é classes de palavras, certo? Nós vamos falar aqui a respeito das aulas 12 e 13 e vamos falar sobre o substantivo, né? Uma classe de palavra específica. Então, o substantivo é uma classe gramatical variável que se flexiona em gênero, número e grau e que tem como finalidade nomear seres reais ou ficcionais, objetos, lugares, sentimentos, sensações, ações e qualidades, certo? Então, resumindo, é responsável por nomear as coisas que existem. Como identificar esse substantivo? Algumas pessoas sentem dificuldade em identificar essas classes de palavras em um contexto, né? Então, o substantivo ele pode ser facilmente identificável a partir dos determinantes que antecedem as palavras, certo? Além disso, qualquer palavra em expressão pode se tornar um substantivo. Então, para fazer essa identificação, vocês vão utilizar esse pequeno macete, ok? Nós temos aí como determinantes os pronomes, né, os artigos e os numerais. Exemplos: gastei o dinheiro. Nós temos o o aí como sendo um artigo que está definindo e determinando dinheiro. Dinheiro é substantivo, né? É diferente de eu dizer gastei dinheiro, certo? Percebam que esse o especifica a palavra que é seguinte. Segundo exemplo, eu comi meio chocolate. Nós temos aí meio, né, representando metade, né, sendo numeral. Não foi o chocolate inteiro, eu estou determinando o chocolate. Foi meio chocolate, especificando. E o terceiro exemplo, usei minha bolsa. Né? Não usei, não é a bolsa da minha irmã, da minha prima, da minha tia, da minha mãe. É minha bolsa. Então, esse pronome possessivo está especificando a bolsa. Ok? Então, tudo isso aí a gente vai chamar de determinante. Se você tiver dúvida, né, quando estiver estudando ou em alguma prova, algum contexto, poxa, eu não sei se essa palavra é realmente substantivo. Coloque um artigo na frente, coloque um pronome possessivo e aí você vai saber se é ou não, ok? E aí, galera, nós temos algumas classificações, né? As 4 primeiras estão relacionadas à forma. E aí eu tenho o primitivo, certo? A ideia primária, primeira da palavra em seu estado natural. Exemplos: pedra, Marte, dente, amor. Derivados, como o próprio nome já diz, são derivados de outras palavras já existentes. E aí, para pedra, eu coloquei pedreiro, para Marte, marciano, para dente, dentadura. E para amor, nós podemos pensar em amoroso, em amante. Além disso, nós temos os simples, né, que são representados por um único radical, né, uma única palavra. E aí eu coloquei como exemplo samba, enredo, caixa, água. E o composto, né, que são formados por 2 ou mais radicais. Samba, enredo, caixa d'água e vários outros que a gente tem dentro da língua portuguesa, ok? Então, guarde aí essas quatro classificações porque elas são importantes para que vocês possam fazer atividades e exercícios e provas futuramente. E aí, meus queridos, nós temos quanto à significação, né? Nós temos os substantivos comuns. Provavelmente vocês estão segurando um celular ou uma caneta, né? Quando eu digo celular, eu estou generalizando o substantivo, tornando ele comum para todos os outros, assim como caneta, né? Diferente de eu dizer celular da Samsung, né? Ou Samsung, porque aí já especifica uma marca, né? E para caneta Bic, por exemplo, Faber-Castell, certo? Então, os substantivos próprios, diferente dos comuns, eles especificam. Então, por isso que esses substantivos, eles devem estar dentro do contexto com letras maiúsculas. Além disso, nós temos os substantivos abstratos, né? Os substantivos abstratos aí, eles nos dão aquela ideia de trazer, né, todos os sentimentos e palavras derivadas de verbos, né? Nós temos aí leitura, derivado do verbo ler, questão de alegria, tristeza, certo? Que são aí sentimentos. Além disso, nós temos o substantivo abstrato,
E aqui eu chamo a atenção de vocês, né? Porque o substantivo concreto. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque esse substantivo concreto não é necessariamente o substantivo que nós temos aquela definição que a gente tem desde as nossas séries iniciais e que alguns livros ainda trazem, né? Que o substantivo concreto é aquele substantivo palpável, né? Aquele que eu posso tocar, e não é necessariamente isso, ok? O substantivo concreto é basicamente aquele substantivo que vai... são palavras, né, que não precisam de outra para existir, por exemplo, né? E aí nós temos chuva, relógio, luz, Brasil, anjo. Eu não posso tocar em um anjo, não é tocável, né? Mas ele está dentro do substantivo concreto. Deus, certo? É basicamente assim, para ficar mais claro, é como se eu dissesse o seguinte. Homem, por exemplo, é um substantivo concreto. Ou seja, ele é por si só, certo? Ele é, digamos assim, por si só, já é um tipo por existência própria, ele já existe, né? Ficou redundante, mas só para esclarecer. E o abstrato precisa de uma contrapartida, né? E aí eu tenho a questão de sentimentos. Eu preciso do homem para que exista o sentimento, né? Então, o abstrato é meio que precisar de outro, né? Precisar de alguém ou de alguma ação, e o concreto não. Ele já tem existência por si próprio, certo? E os coletivos, né? Nós temos vários substantivos coletivos na língua portuguesa, né? Que é uma palavra para designar vários seres de uma mesma espécie. Eu tenho vários exemplos, e aqui eu coloquei arquipélago, né? De ilha, manada de bois e mutirão aí de pessoas, certo? Que são substantivos também que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar e já conhecem muito bem. Além disso, meus amores, nós temos a flexão desses substantivos, né? A gente pode ter flexão em gênero, feminino, masculino, em número, diminutivo, aumentativo, grau, certo? Número, singular, plural, grau, diminutivo, aumentativo, né? Eles variam, né? Como eu falei inicialmente, os substantivos eles são variáveis, por isso que a gente tem várias classificaçõezinhas dele, ok? E uma questãozinha para vocês ficarem atentos, né? É com relação à palavra, né? A palavra em si a gente não pode denominar, tal palavra vai ser sempre substantivo, tal palavra vai ser sempre verbo. Percebam estes exemplos. Eu tenho aqui, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. Nós temos aí, galera, a palavra correr, né? Em seu sentido natural, seria um verbo. Mas nesse caso, eu tenho um determinante, um artigo que está determinando a palavra correr. Então, aqui eu tenho um substantivo. No segundo exemplo, eu tenho a corrida foi muito disputada, né? Eu tenho aí também, certo, um substantivo sendo representando, né, pelo artigo definido. Já no terceiro exemplo, só não vale correr, só não adianta correr. Eu tenho o verbo, né, o verbo correr. E no quarto exemplo, a viagem foi muito corrida. Está especificando quem? A viagem. Então, eu estou dando uma característica à viagem, portanto, eu estou transformando corrida em um adjetivo, né, que está classificando a viagem, certo? Então, fiquem atentos nos contextos, as palavras elas modificam, né, o estado natural a depender de onde elas estejam inseridas. Isso também passa por interpretação e compreensão de textos. E para finalizar nosso pequeno vídeo, eu vou aqui responder uma questão com vocês, certo? O diminutivo é uma maneira, ao mesmo tempo, afetuosa e precavida de usar a linguagem. Afetuosa porque geralmente usamos para designar o que é agradável. Aquelas coisas são afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também usamos para desarmar certas palavras que, por sua forma original, são ameaçadoras demais. Pessoal, um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que está também no módulo de vocês,
né? Ele está dizendo aqui que o diminutivo é um tipo é um recurso que nós utilizamos para amenizar, né? Para imprimir um eufemismo nas construções, nas palavras. E isso é muito comum nós utilizarmos no dia a dia, né? Então, a alternativa é inteiramente de acordo com a definição do autor sobre o diminutivo é. E aí ele traz exemplo, certo? Vocês podem dar uma pausa no vídeo, podem analisar com calma, mas a alternativa que se encaixa melhor é a alternativa C, né? Gosto muito de te ver leãozinho. Gente, leão é uma representação muito assustadora, né? Mas aqui nós temos um diminutivo e a gente pode ir também para um contexto infantil, né? Por uma representação de um animal inofensivo, certo? Então, vejam que as questões, né, basicamente de Enem, são questões que trazem um conteúdo gramatical, mas é um conteúdo contextualizado. Então, você deve saber, sim, né, o significado, o conceito do conteúdo, mas você deve saber aplicar esse conteúdo aí, relacionando a uma interpretação e compreensão de textos, ok? Aqui eu tenho o comentário, né, na palavra leãozinho, há o viés afetuoso, pois serve como vocativo a alguém, mas também há o viés precavido, pois há a redução do peso da palavra leão, sendo assim, evidencia que é um animal de tamanho reduzido. Ficamos por aqui, meus queridos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Façam as questões do módulo, tirem suas dúvidas e mandem para a professora, tá bom? Muito obrigada!